Copa do Mundo é essencial que o Brasil sempre tenha um jogador de referência. Aquele jogador que muitas vezes o time vai ter o talento individual, vai fazer grandes jogadas, vai saber sobressair, mas que ele vai estar ali na grande área para tocar para ele e gol, para ele dar o resultado necessário, para ele trazer o número que o Brasil precisa para chegar no título do Hexa. E esse jogador referência, que em 2002 e 2006 foi Ronaldo, 2010 foi o Luiz Fabiano, em 2014 pode ter tentado ser o Fred, mas que caiu mais no colo do Neymar, né? Em 2018 tentaram fazer com o Gabriel Jesus, foi um fracasso. Em 2018 tentaram fazer com o Gabriel Jesus, foi um fracasso. Em 2022 tentaram fazer com o Richarlison e deu a merda que deu, né? Hoje a gente não tem mais essa referência de jogador na seleção. Tem possíveis jogadores que podem assumir esse cargo, que é o que falta, que é o que o time precisa buscar. O que tem a melhor condição para isso hoje é o Endrick, né? Que é um jogador que pode jogar muito bem de 9, ele é centralizado e fazendo os gols, como ele jogava no Lyon. São dos jogadores que tem hoje na seleção que tem esse número, que tem essa condição melhor para isso. Tem o Neymar, que está contundido, vai jogar talvez lá para a terceira partida. Fez uma coisa, digamos assim, muito mau caráter, né? Que foi, os caras do Santos pegaram, fizeram uma declaração médica, né? Dizendo que o cara estava apto para jogar, sendo que o cara estava contundido. Fizeram aquele show lá com o Coritiba lá na penúltima rodada, levando uma doidinha de 3-0 e poupando o Neymar no outro jogo, pro Neymar ser convocado, sendo que o Neymar estava contundido. Só que o Neymar tem o seu tamanho midiático, né? Se ele for jogar só nas oitavas, quarta de final, o Brasil tá beleza, ele não vai render muito, ele vai jogar em momentos exatos. Mas assim, confiar no Neymar hoje é complicado, 100%, né? Ele vai agregar alguma coisa editando, né? Na seleção. E pelo tamanho midiático dele, ele não vai ser cortado. Se ele fosse cortado, a gente tinha como opção ali o João Pedro, do Chelsea, e o Pedro, né? Brigando. Muita gente fala que era muito mais justo o João Pedro ir, por causa que ele já estava na seleção e o Pedro não. Só que quem diz isso ignora que o Pedro estava na seleção. Antes dele se contundir por uma contusão que ele sofreu na seleção, ele estava na seleção. Ele ia passar o ciclo todinho, o ciclo do Diniz, o ciclo do Dorival. O Pedro estava envolvido, só que ele se contundiu. Nessa época, e quando teve essa mudança para o Ancelotti, ele não teve oportunidade. Ele teve outra contusão também ano passado, no final do ano passado, que acabou tirando ele das principais finais, que foi a Libertadores, Copa do Mundo, final do Brasileiro. Então, assim, Copa do Mundo, Mundial de Clubes, que eu digo. Então, assim, ele estava nesse ciclo. O João Pedro teve menos contusões e logo teve uma participação maior, né? Mas ambos estavam no ciclo dessa participação. E temos também o Igor Thiago, que é o cara referência, o vice-artilheiro da Premier League, só atrás do Haaland. Que a galera tá exaltando muito a dedicação que ele teve em um jogo. A galera tá muito afobada, a galera tá muito emocionada, tá muito refém e virgem de herói. E por isso ela acaba tendo essa idolatria por jogadores que talvez não sejam isso tudo. Ele, hoje já fala, não, Igor Thiago tem que ser titular, o que ele fez, ou a forçada que ele deu e tal, ele quer muito e tal. Foi esse mesmo sentimento que fez lá atrás em 2022 a gente ter o Richarlison como 9, como aquele jogador principal da seleção. A gente ter o Gabriel Jesus também em 2018, sendo o jogador base da seleção. Então, assim, infelizmente essas pessoas que exaltam, que são carentes desse tipo de jogador e que exaltam eles assim, acabam, e também são clubistas, né? Que tem muita gente que tem raiva de ter jogadores do Flamengo, foi um questionando o Paquetá, o Léo Pereira, o Danilo, o Alexandre. Eles acabam influenciando negativamente nesses números, nesses resultados, e inflamam até o ponto do cara ser considerado melhor só porque ele cavou um pênalti, fez um gol e deu uma puxada ali. Jogadores assim e tal, que procuram. Ficam tirando argumento lá da Baixa da Inês, lá da casa do caralho, pra tá justificando. Ele quer. Calma, vamos ver outro jogo, vamos ver mais jogo. Não pode simplesmente afobar, não. Tô querendo botar ele até em cima do Endrick, viu? Acima do Endrick hoje. Então toma cuidado não, Endrick. Eu fiz uma separação aqui de números entre esses três jogadores pra gente ter uma análise melhor, certo? Igor Thiago, João Pedro e Pedro. Botar o Neymar injusto, porque o Neymar, hoje ele é mais o nome Neymar do que um jogador pra estar competindo com esses três, entendeu? Ei, botar o Neymar, 50% do Neymar joga melhor que qualquer um ali da seleção. Ai. Cara, se tu for nessa base aí, o Neymar vai ser melhor que todo mundo, se for por nome. Ninguém não quer chegar perto dele, então é uma comparação ridícula. E duas coisas que a gente tem que comparar,
A gente tem que fazer duas comparações, correto? Porque assim, a gente pode comparar o ano de 2026, que é o que eu quero comparar. Só que a temporada lá da Europa é 25 e 26, é meio do ano passado para esse ano. Ou seja, a gente não pode fazer uma simples comparação de meio do ano. Porque o Pedro joga aqui numa temporada anual e lá ele joga em meio ano, né? Meio ano, meio ano. Então, assim, é preciso fazer duas comparações. Qual é? Uma comparação só 2026, ou seja, trazer os números exclusivos de 2026. Tá entendendo? E também fazer uma comparação englobando a temporada toda dos caras da Europa. Porque a Copa do Mundo é fim de temporada europeia. Então a gente pode ter comparação de 6 meses, que são os desse ano, que a gente tem até agora, e uma comparação geral, que é uma comparação de um ano, da temporada dos caras. Ou seja, vai pegar a meia temporada do Pedro, que teve aquela contusão lá, infelizmente, no final e tal, como eu falei, que diminui os números dele, mas pega a meia temporada do Pedro de julho pra cá, que foi o começo da temporada deles. Será que eu tô sendo claro? São duas comparações. Uma de 6 meses, que é o ano de 2026, como esses caras estão aí em 2026, com uma comparação geral dos caras, do João Pedro e do Thiago, que é começar a temporada desde 2025, ou seja, está em final de temporada. Então, são dois números que a gente acaba trazendo aqui, entendeu? São dois números e, como é que eu posso dizer, exclusivos para a gente estar fazendo esse vídeo, para a gente estar trabalhando dessa forma. Então vamos lá, vamos fazer a análise desses números, começando pela temporada apenas 2026. O que é apenas 2026? São jogos do Pedro em 2026, o Carioca, Brasileiro, Libertadores apenas dessa temporada, né, em 2026, e do Igor Thiago e do João Pedro apenas em 2026 também, em Champions League, em campeonatos ingleses, né, a Copa Inglesa, ou a Premier, ou seja, vai ser um recorte da metade da temporada dos caras, e da metade da temporada do Pedro também, que foi o que aconteceu até agora. Nesse recorte, o Igor Thiago tem 24 jogos, o João Pedro tem 25, apenas um a mais, e o Pedro tem 30. Tem 6 jogos a mais, né, que o Igor Thiago. A gente pode analisar que o Pedro joga querendo uma competição a mais, que é o estadual, né, o Carioca. Isso acaba pesando. Acaba pesando. Os gols deles, né? O Pedro hoje tem 18 gols. O Igor Thiago também tem 18 gols. E o João Pedro tem exatos 20 gols. Nesse recorte apenas em 2026. O João Pedro tem mais gols. E em assistências, né? Assistências, o Igor Thiago tem uma. O Pedro tem 4. E o João Pedro tem 6. Ou seja, o João Pedro, um recorte apenas em 2026, ele tem um melhor número. Ele mostra 26 participações em jogos. Enquanto o Pedro vem atrás com 22 e o Igor só tem 19. Por quê? Porque os caras, o João Pedro, ele se sobressai nisso, né? E o Pedro vem em segundo lugar. Nessa assistência, além de fazer mais gols, o cara tá trazendo o número de mais assistências. E ele jogava mais, no sentido de ele já teve mais momentos pela seleção. Só que escolheram o Igor Thiago. Ou seja, dando uma comparação assim, o Igor Thiago fica em terceiro lugar. Se fosse hoje um recorte justo de 2026, o João Pedro estaria na seleção, estaria na Copa do Mundo e numa eventual saída de algum atacante, eventual saída do Neymar, o Pedro estaria em segundo para assumir essa vaga. E o Igor Thiago ainda estaria atrás dele. Só que, como eu falei, tem todo esse poder midiático de Premier League, com certeza vai ter empresário aí no meio, para estar chegando nesse número do Igor Thiago se sobressair a esses jogadores. Agora um recorte de temporada, de um ano, né? Levando em consideração que é a temporada completa lá da Europa, que é 25 e 26, e levando em consideração os jogos de julho de 2025 até agora, para 2026, né? Até junho de 2026, praticamente um ano. Já que em junho eles não jogam, né? O Igor Thiago tem 43 jogos, foi o que menos jogou, o que menos teve jogos dos três. O João Pedro tem 50 jogos, 7 a mais que o Igor Thiago, e o Pedro tem simplesmente 66 jogos, sendo que o Pedro se contundiu ano passado, pouco depois do jogo com o Palmeiras, né? E passou um tempo, assim, alguns meses fora. Ou seja, o Pedro poderia ter muito mais jogos, porque a temporada aqui é muito maior, tem uma competição a mais, uma competição estadual, e é uma temporada maior, muito mais cansativa do que lá na Europa. Agora, aos gols, aí fica injusto, porque assim, o Igor Thiago tem 27 gols no recorde geral, né? O João Pedro tem 20, ou seja, ele só fez gol nesse recorte de ano. 6 meses passados ele não tem gol. Ele tem 50 geral, né? Ele tinha mais jogos lá, eu acho que era 30. Ou seja, ele tem uns 20 jogos sem praticamente fazer gol. E o Pedro tem 33, sobressai a todos. Totalmente superior. Tem 6 a mais que o Igor Thiago, que vem em segundo, e 13 a mais que o João Pedro, que só fez gol nesse recorde de junho, né? E assistência. Assistência, o Igor Thiago tem 2 no total.
O João Pedro tem 6 e o Pedro tem 11, de julho pra cá. Ou seja, a participação de gols está 29 pro Thiago, 26 pro João Pedro, ou seja, ele praticamente só tem os números de agora. E o Pedro tem 44 participações, sendo que o Pedro estava contundido. Meu irmão, é lavada. É, é, la, é lavada a superioridade do Pedro em relação aos seus adversários. Num recorde de um ano, que é o recorde mais justo. Porque querendo ou não, a temporada total dos caras. Nesse recorte maior, o Pedro dá uma lavada. Uma lavada cruel dos caras, entendeu? E tem todo o desgaste de ter mais jogos aqui no Brasil. Então, assim, se a gente levar em consideração apenas 6 meses, é pro João Pedro, né? Ser o escalado. Agora, se tu levar uma temporada total, que é mais ou menos o mesmo tempo que o Ancelotti tem, é que ele entrou no ano passado, né? Tem praticamente um ano aí. Cara, o número do Pedro é escancaradamente melhor. Ele é ele é artilheiro aqui no Brasil. Tá entendendo? Pegando a temporada toda. Eu acho que ele tem um a menos no brasileiro, um gol a menos no Brasil, mas pegando a temporada toda em suas competições, o artilheiro é o Pedro do Brasil. Então, assim, esse cara não tá indo pra Copa do Mundo. Esse cara não é titular hoje absoluto, não é convocado hoje por conta da sua lesão. Da lesão que teve lá atrás com o Dorival. E da lesão que teve agora ano passado. Porque se o Pedro tivesse. Eu acho que se o Pedro tivesse não ser contundido só no final do ano passado, mesmo com a lesão que ele teve no Dorival, ele ia pra Copa certeza. Sem evidência, porque ele ia trazer mais números, ia trazer mais resultado. Ia ter sido mais importante e decisivo no final da temporada do Flamengo. Que o Arrascaeta foi mais por conta do Pedro, né? Então, assim. E se não tivesse acontecido a contusão do Dorival? Talvez o Pedro era titular hoje, macho. Mesmo concorrendo com o Henrique, com o Thiago, com o próprio João Pedro. Então, assim, é cruel a diferença deles. Cruel, cruel, cruel. Muito cruel. Muito cruel. Mas, no mais é isso. A gente tem que olhar agora para isso e entender quais serão os próximos passos, né? Porque essa análise ela só vai ser mais levada a sério depois. É um eventual pós-Copa do Mundo, né?